Tá gravando agora. Acho que foi. Ah, tá entrando mais gente. A Zélia. Ih, cadê? Tá conectando. Oi, Zélia, consegue ouvir? Eu não tô te ouvindo, Renata. Vocês me ouvem agora? Sim. Nós vamos esperar alguém? Podemos começar? Acho que a gente já pode começar e conforme forem entrando a gente vai norteando, assim, mas pode começar. Então, tá bom. Nós estamos em quantas pessoas? Vou fazer uma continha aqui. Estamos em 4, uma tá entrando, que me pediu o link agora de novo. Mas eu acho que ao decorrer da formação a galerinha vai aparecendo. Chegar. Tá bom. Então, eu gostaria de dizer boa tarde a todas, todos, todes. Agradecer mais uma vez o convite da Vagabumes, dizer que é um prazer dar continuidade a esse trabalho. Foi um desafio pensar em uma atividade prática, porque eu não tinha noção, né, do tamanho do grupo, se seria um grupo grande ou não, mas eu fiquei pensando o que seria prático, né, o que seria uma atividade para um grupo prática, para um grupo de educadores, pensando no nosso processo, pensando no como foi o nosso primeiro encontro, qual foi a proposta que eu trouxe para pensarmos a população negra no Brasil, vinda do continente africano, e qual foi a proposta do texto, né? Eu soube que vocês que pediram que o pessoal da Vagalume pediu para todos lerem o texto, e aí eu fiquei pensando como é que eu poderia trazer algo prático que dialogasse um pouco com esse processo que nós já vivemos. E aí pensei que esse algo prático poderia ser nós criarmos uma atividade juntos, né? Então, eu pensei em uma atividade, fui procurar e pesquisar se tinham coisas parecidas e encontrei algo parecido com o que eu estava pensando e achei que poderíamos propor algo mais nesse sentido. E aí, antes de propor, eu gostaria de retomar uma imagem do nosso primeiro encontro. Então, eu vou passar aqui, compartilhar, é possível compartilhar uma imagem do nosso primeiro encontro para eu conseguir me fazer entender no que é que a gente está pensando como formas de resistência, como apresentar e pensar a população negra como sujeitos e como agente na história do Brasil, ao longo da história, não só no período da escravidão, mas ao longo da história. E pensar também como é que a gente redireciona o nosso olhar. Então, nós temos um assunto, né? Seja ele qual for, seja trabalhar o samba, seja trabalhar literatura, seja trabalhar escravidão,
né? Como é que a gente conta essas histórias, histórias que muitas vezes nós ouvimos de forma que coloca a população negra numa situação, numa condição de subalternidade, e como é que a gente conta essa história, porque, né, essa história aconteceu, né, a escravidão, ela aconteceu, a gente não quer mudar os fatos, mas é como é que a gente conta essa história de forma que a população negra não esteja nesse lugar de subalterno, não esteja nesse lugar de essencialmente escravo, né, quando a gente usa esse nome. Então, eu vou compartilhar aqui. Tá aparecendo já, tá? Sim, acho que seu microfone está desligado. Apareceu. Sim, mas aí o microfone está desligado. Está desligado ainda o microfone. É que a gente não está conseguindo ver a tela do Zoom agora, né? Agora foi? Sim, agora sim. No primeiro encontro, No primeiro encontro, eu trouxe essa imagem como uma imagem que falava dessa população negra, essa população que foi escravizada, essa população africana, né? Que foi retirada do continente africano e trazida para, no nosso caso, para o Brasil, na condição de escravizada, e como essa imagem do Rogendas, o quanto ela nos mostra uma passividade, como esse trajeto, né, se as pessoas estivessem tranquilas, conformadas com o absurdo, com o horror que estava acontecendo, que as pessoas, de repente, eram sequestradas, amarradas, enfim, colocadas dentro de um barco e levadas para outro continente. Então, ainda que essa imagem não diga isso, que o objetivo dessa imagem seja trazer uma ideia para a gente do que foi, do que foram os barcos, o que foram os navios negreiros, essa ideia vem com este fundo de passividade, né? Com esse lugar de aceitação, né? E o que eu havia proposto é que a gente apresentasse, por exemplo, uma imagem como essa, que essa imagem apresenta para a gente uma outra possibilidade, uma outra narrativa do que do que foram os navios negreiros. Os navios negreiros foram todos dessa forma? Claro que a gente sabe que não, mas que haviam formas de resistência dentro do navio, a gente sabe que sim, também, né? Então, a gente entende que houveram inúmeros navios que foram tomados, que tentaram tomar o navio, que tentaram fugir do navio, né? Inclusive o próprio suicídio, essa coisa de se jogar no mar, de fato, como suicídio, não comer, todas essas coisas como uma forma da gente olhar para essa situação como uma forma, como a agência da população negra e uma forma dessa população, a partir desse momento escravizada, lutar contra a escravidão. Então, o texto fala um pouco sobre isso, né, sobre como a cultura negra, como os africanos, como nós temos muito da cultura negra no Brasil, e fiquei pensando em pegar pelo menos dois momentos importantes para a gente apresentar personagens e personalidades que dialogam com essas formas de resistências e com a cultura negra no Brasil. Então, só retomando
este momento, né, do nosso primeiro encontro. Agora eu vou tentar sair daqui. Eu não estou acostumada com os outros. Peraí. É só ali em cima, Renata, tem uma opçãozinha de. Você vai voltar para a tela do Zoom mesmo. Isso. Epa, voltei. Então, eu gostaria que a gente fizesse um exercício. Eu gostaria de propor um jogo da memória, que a gente fizesse um exercício para os nossos alunos, para os adolescentes ou crianças, como um jogo da memória. E aí eu gostaria de perguntar para vocês qual área vocês dão aula. Na verdade, eu queria conhecer vocês, né? Eu saí falando loucamente e não pedi para ninguém se apresentar. Me desculpa, gente, se apresentem, por favor. Gente, Quem quer começar? Eu posso começar. Bom, eu sou Malu, trabalho aqui no extremo leste de São Paulo, numa periferia do Jardim Pena, São Miguel Paulista, né? Eu trabalho na Fundação de Setúbal, mas eu fico aqui no Galpão ZL, que está localizado no Jardim La Pena, onde tem um ponto de leitura, que é onde eu dou as oficinas da Rede Vagalume. A minha formação é em pedagogia. Estou aqui bem ansiosa prazer, Malu. para aprender. Você estava no outro encontro, no primeiro encontro? Só para eu saber, estava. Ótimo. Estava. Bom, meu nome é Luci, eu trabalho na Biblioteca do Pro Saber São Paulo, onde acontece também um grupo da Rede Vagalume, e aqui na Zona Sul de São Paulo, periferia Paraisópolis. Também estava no primeiro encontro. Prazer, Luci. Oi? Eu sou Zélia, trabalho na Biblioteca Vagalume, educadora, desde 2010, Barreirinhas, São Domingos, Maranhão. Quero aprender muito hoje. Maravilha, Zélia. Eu vou aqui. Boa tarde, eu sou a Adriana, trabalho lá na Escola Santos, sou pedagoga também, e também estou com algumas turmas ali de sexto e sétimo de reforço. Prazer. Prazer, Adriana. Eu sou Alessandra, sou formada em letras e atuo na biblioteca da Escola Vera Cruz. Muito bem, gente. Desculpa mesmo, eu saio falando quando eu fico nervosa, acho que eu fico tensa, saio falando loucamente. Eu queria propor que, que vocês fizessem um exercício que eu pensei em que a gente poderia fazer um jogo da memória com personalidades negras, africanas, de vários momentos, de várias áreas, de vários períodos históricos. Eu separei algumas imagens para compartilhar com vocês daqui a pouco, mas gostaria que vocês procurassem imagens, que vocês pensassem em pessoas de várias áreas e pessoas, coletivos, pode ser da literatura, pode ser militante, pode ser de períodos históricos diferentes. E aí a gente volta a conversar daqui a pouquinho, e aí vocês também apresentam quem vocês escolheram, pessoas que vocês escolheram, talvez com as 5 personalidades, a gente consegue encontrar. Vocês todas estão com acessos à internet, poderia fazer essa pesquisa? Sim? Que às vezes está no celular, ou não dá, que não dá para fazer.
Acho que sim, fizeram assim com a cabeça. Tá bom. Então, podemos daqui 15 minutinhos, 20 minutinhos? A Então, gente, cinco pessoas de qualquer área, de qualquer período. isso, de qualquer área, de qualquer período que poderiam compor esse jogo da memória. Tá. Eu vou só mudar de lugar aqui e fechar a câmera, mas eu tô aqui, tá? Até já, então.
Tudo bem, Celiane? Tudo bem, sim. É que a E Renata, você? tudo bem. É que a Renata já propôs uma atividade, está com esse silêncio, viu? Ah, tá, é porque eu me atrasei um pouco. Boa tarde, Celiane, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Eu propus uma atividade que é todas que estão aqui, fazer uma pesquisa na internet de 5 personalidades ou coletivos ou pessoas africanas, brasileiras, que podem nos ajudar a compor um jogo da memória. E aí nós vamos voltar daqui a pouquinho para conhecer essas personalidades, e aí se você puder ir pesquisando também, elas caiu? Não, Ah, não, tá aqui. E aí, se você puder ir pesquisando algumas personalidades que você acha, que você acredita que seja importante compor o jogo da memória para a gente trabalhar com os alunos. ah, tá. Tá bom, então. Vou pesquisar, sim. Deus.
Podemos voltar. Meninas, podemos? Sim. Sim. Quem gostaria de apresentar as personagens os e as, né, personagens que vocês conseguiram levantar, que vocês acharam importante? Eu posso começar, que senão eu vou ficar ansiosa com isso até a última vez para apresentar. A gente está fazendo um trabalho lá na escola que a gente trabalha bastante o Samba da Mangueira de 2019, né? Eu já fui lembrando de todos de lá, mas eu selecionei a Luísa Maim de lá, ela é do século XIX, é uma quituteira importante, ela foi muito importante na Revolta dos Malês, que aconteceu em 1835, ela tinha ali um papel formidável, que era passar os bilhetes em árabes e articular toda a Revolução. Daí pensei no Dragão do Mar de Aracati também, que é do mesmo século XIX, que é o Francisco José do Nascimento, ou Chico da Matilde. Ele é um líder jangadeiro, ele participou do movimento abolicionista lá no Ceará. Daí eu não tenho certeza, tá? Se ele participou também da Revolta das Carrancas, né? Que foi anterior à Revolta dos Malês. Se eu não me engano, eu tinha ouvido isso, mas isso não está registrado na internet, onde eu procurei. Daí eu peguei uma do século XX, muito querida, que é a Alessi Brandão, é uma cantora, compositora, política, é uma grande intérprete. Ela, na década de 70, foi a primeira ali que participou da aula de compositores, né, da Mangueira, da própria Mangueira. Daí eu peguei a Lélia Gonzalez, que é uma intelectual, autora, política, professora, filósofa, tudo, antropóloga. Ela foi pioneira nos estudos sobre a cultura negra no Brasil, cofundadora do Instituto de Pesquisa de Culturas Negras no Rio de Janeiro, e ela traz o termo americanidade, né, que é uma discussão aí que tem sido bem importante. Daí eu trouxe, por último, a Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, que é uma rede que foi formada em defesa da vida, contra a violência do Estado. Ela está aí desde 2017. Ela é contra tudo que atinge a população negra e periférica. É uma articulação de moradores, comunidades, profissionais, ativistas e movimentos sociais. Ela é totalmente pela proteção e resistência às violações dos direitos praticadas pelo Estado. Acho que foram 5. E acabou a minha ansiedade. Maravilhoso. E dessas imagens, dessas pessoas que você escolheu, elas têm imagens? A gente poderia colocá-las no jogo com imagem? Por exemplo, a Luísa Maim, você tem alguma imagem que poderia fazer Luísa referência Maim. a ela? Ou Sim. alguma... Sim? Sim, a Luísa Maim tem, né, que a gente até colocou no mural mesmo da sala, tem da Luísa Maim, tem do Dragão do Mar de Aracati, tem da Alessi Brandão, que até Sim. O aniversário dela foi recente, né, foi agora em setembro. Acho que eu tô parabéns para ela. A Lélia também tem imagem, e da rede de proteção tem o símbolo, né, da rede, né, que é tipo uma rede, né? Uhum. Acho que dá para colocar. Tá, muito bem. Próxima. Ótimas escolhas. Luci, Malu, Celiane, Alessandra. Então, vai eu. Eu trouxe muitas escritoras da
contemporânea. Não sei porque veio muitas mulheres na minha mente, sabe? Acabei escrevendo um monte de coisa, mas vem mais a parte das mulheres. Eu sou apaixonada pela Conceição Evaristo, então coloquei ela aqui, ainda mais ela que é escritora, né, brasileira, traz esse termo de escrevivência também, que é bem forte, né, que eu gosto muito, trouxe ela. A Sueli Carneiro, que eu amo de paixão, e é uma frase que eu gosto muito, que ela fala entre direita e esquerda, continuo sendo preta, amo essa frase dela, sabe? E são mais contemporâneas também. Eu não poderia deixar de falar também da Carolina Maria de Jesus, né, gente? Que é um do livro que a gente trabalha muito, que é o Quarto Despeja, que a garotada gosta muito, muito de falar sobre ela, porque a história do livro dela, o diário dela, tem muito a ver com as histórias aqui da nossa realidade, aqui do Jardim La Pena também, né? Fui colocando vários aqui, ó. Angela Davis, Andara dos Palmares, Malcolm X, né, gente, que não pode faltar também, né? Zumbi dos Palmares. E eu também acabei colocando também o Machado de Assis, né? Achei muito importante deixar o Machado de Assis aqui também. Eu trouxe mais essa pegada dos escritores aqui, ó. Todos eles têm imagens. Mas tem uma galera grande. Eu falei que queria colocar todo mundo aqui que trabalha comigo também. A galera, né? A gente que tem aqui na Fundação, a gente tem um comitê da diversidade que faz essas questões. Eu acho muito bacana também trabalhar isso com eles. Eu fiz um pouco como a Malu, eu fui nas mulheres, até porque a gente está trabalhando as heroínas negras brasileiras, então está bem forte assim no nosso grupo falar sobre elas. E aí eu peguei a Carolina Maria de Jesus, que a Malu pegou, a Conceição Evaristo, né, as escritoras assim do momento que a gente está conversando muito. Peguei um que está trazendo também agora uma literatura mais recente, que é o Emicida, para adolescente, para criança se ver nesse lugar, né? Ele pode também escrever. Uma história mais antiga, o Luiz Gama, que foi escritor ativista político, que sofreu, foi vendido. E eu não consegui pegar os 5, não. Foram só 3. O computador está falhando aqui, eu não consegui pegar mais. Mas, assim, eu colocaria muito essas mulheres mesmo que a gente está trabalhando e trazendo fotos, não de sofrimento, né? Mas essas fotos de resistência, de mostrar o que... Porque, geralmente, as pessoas mostram essas fotos da pessoa mais sofrida. Vamos pegar da Carolina Maria de Jesus, eu procurei fotos dela, e sempre sofrida, sabe? Então, mostrar um outro lugar dessas pessoas, né? Sofreram, mas elas tiveram um outro lugar na sociedade. Então, para esse jogo da memória, eu penso em trazer essas fotos que mostram o outro lado. Eu estou compartilhando a minha tela? Não, Não? Agora estou? agora tá. Luci, eu também acho bem importante, né? Quando a gente pensa na Carolina, por exemplo, normalmente nós encontramos imagens dela, mesmo de anúncios, que dialogam com essa ideia de um sofrimento, com essa ideia mesmo de ficar reafirmando a Carolina no lugar da pobre que catava papel. Não que isso seja um desmérito, ou que seja um problema, mas eu acho que quando a gente está tentando também trazê-la num outro lugar, a Carolina foi sim essa mulher, mas ela também foi essa mulher aqui, né? E eu acho que essa mulher também pode e vale a pena ser apresentada como Carolina de Maria de Jesus. E aí, quando a gente, né, quando eu disse no início, o que a gente faz é mudar o nosso olhar, mudar um pouco a forma de contar essa história e não tentar mudar os fatos, mas tentar mudar a forma de contar a história e colocar as pessoas em lugares que elas também ocupam. E a Carolina também ocupou esse lugar, né, da escritora, da pessoa que estava ali fazendo noites de autógrafos, e esse lugar também vale, e é importante que ele seja apresentado para as pessoas, né, no modo geral. Não acho que a gente tem que negar a história da Carolina, não é isso que eu estou defendendo, mas acho que ela também ocupou lugares que vale a pena a gente demonstrar, né, e apresentar para as pessoas. Concordo, sim. Adriana, se foram mal
Celiane. Oi. Gente, eu cheguei atrasada na reunião. Minha internet aqui não estava muito boa, não. Aí agora eu consegui. E aí, então, eu pesquisei aqui, e aí eu trouxe do século XVII, Dandara. Ela foi uma das líderes do feminismo. Ela lutava muito contra a escravidão durante o século. E ela vivia no Quilombo dos Palmares, Alagoas, no Nordeste do Brasil. Ela foi uma das lutadoras, né? Dentre várias. Dandara, ela é muito conhecida. Foi muito importante também. Também tem o Zumbi dos Palmares. Ele foi um líder do Quilombo dos Palmares. Ele foi um símbolo de resistência dos escravos que conseguiu fugir das fazendas de Alagoas e dos arredores. Então é isso, eu consegui esses dois. Meu tempo ficou curto, mas eu ainda consegui ainda. Acho que o meu primeiro movimento foi pensar mesmo nas mulheres que a Jalídia Arraes apresenta no livro dos Cordéis. Acho que a gente, fazendo essa leitura, a gente fica bastante envolvida com as autoras, né? Pensando nas autoras. Mas aí eu fiz um outro movimento aqui para pensar nas outras áreas. E aí pensei na Beatriz do Nascimento, que foi uma historiadora, né, que nasceu no Sergipe, migrou para o Rio de Janeiro com a família e ela se formou na Federal do Rio de Janeiro. Foi uma mulher bastante importante para o pensamento social brasileiro, trazendo as pautas do racismo, né, lutando contra o racismo. Morreu muito jovem, em condições bem tristes, e pensei no Abdias do Nascimento também, que foi um multi-intelectual, né, artista, poeta, ator, que teve um papel fundamental nos movimentos sociais negros, né, e foi o fundador do Teatro Experimental do Negro. Artista plástico, professor, então teve atuação aí em várias áreas. Me veio também a Maria Firmina dos Reis, que é a homenageada da Flip esse ano, né, que é essa festa literária no Rio de Janeiro. É uma autora maranhense. Ela é entendida como a primeira romancista que escreve um romance abolicionista, né? Teve um papel bastante importante aí de escrever personagens que não estivessem nessa situação de subalternidade. Ela viveu entre os anos de 1822 e 1917. Pensei também no Arthur Bispo do Rosário, que é um artista plástico que eu entrei em contato no final da adolescência, acho que numa exposição no Ibirapuera, e eu lembro de ter ficado muito mexida com as produções dele. Fui recentemente numa exposição que estava rolando no Itaú Cultural. Ele viveu grande parte da vida dele em manicômios, né? Eram chamados de colônias, mas em condições bem precárias. E as produções dele, algumas pessoas entendem como os acessos de loucura que ele tinha, né? E outras pessoas vão entendendo dessa produção artística mesmo, com bordados, né? E um tanto do acúmulo de vários objetos, né? É um artista que me intriga bastante. Pensei em outros dois atuais. A Nina Silva, que é uma empreendedora, que é responsável pelo movimento Black Money, para pensar nos investimentos, né, na maneira como a gente gasta o nosso dinheiro, e por quais empresas nosso dinheiro circula. E, bom, fiquei em dúvida entre apresentar esses dois, mas aí eu vou falar dos dois. E o outro é o José Vicente, que é o reitor e um dos fundadores da Faculdade Zumbi dos Palmares, né, da Universidade Zumbi dos Palmares, que é essa instituição privada, mas também é uma instituição comunitária, no sentido de
que as pessoas negras tenham mais acesso à educação superior, né? Ele é um advogado e ele fundou essa universidade em 2004. Então, fui pensando, tentando variar um pouco aqui as áreas. Tá fechado o seu microfone. Muito bem. Faltou mais alguém? Não? Queria falar um pouco da possibilidade do jogo. Eu pensei em algumas coisas que eu acho que dá para ir trazendo depois. Vou mostrar para vocês o jogo que eu encontrei. E aí falo um pouco da proposta que eu pensei e gostaria de ouvir também a de vocês, porque a gente pode ir arrumando e deixando ele de um jeito mais interessante, né? O jogo da memória não é uma coisa nova, mas a gente pode deixá-lo um pouco mais interessante. Peraí, deixa eu procurar aqui as minhas... Vocês estão vendo a minha tela? Estão me ouvindo? Sim. Então, ó, eu falei, nossa, podia pensar num jogo da memória. E aí eu falei, será que tem alguma coisa na internet e tal? Aí eu fui procurar e encontrei esse jogo aqui, que tem a possibilidade de jogar com 2 ou 4 cartas. A definição dos nomes e de quem são as pessoas, acho que até por estar na internet, elas não estão tão claras, né, tão evidentes. Mas dá para a gente ter uma ideia do que a gente vai fazer. Então, eu vou abrindo as cartas e vou falando para vocês um pouco do que eu pensei, do que a gente poderia criar. Então, ó, aqui, aí eu abro aqui, não foi... Aqui, a gente pensei em fazermos de papel, né? Porque não necessariamente todos os estudantes têm acesso à internet. Então, a gente vai construindo um pouco desse jogo. Todo mundo está conseguindo ver? Sim? Então, olha, o que eu pensei é que poderíamos construir um jogo que esta parte de cima aqui, onde está a Lélia Gonzalez, por exemplo, essas 2 fileiras de cima, poderia ter a imagem da pessoa, o rosto, assim como está aqui. E a de baixo, uma biografia, uma mini biografia de quem são essas pessoas. E aí, no primeiro momento, as pessoas que estariam jogando teriam que cruzar biografia e imagem. Ok? E aí, talvez uma segunda etapa desse jogo seria as pessoas que estivessem jogando encontrar as imagens e o outro jogador ou jogadora falar a biografia já tendo absorvido um pouco do conhecimento de quem são essas pessoas. Então, eu pensei um pouco nessa possibilidade. Então, de fazer uma parte do jogo, uma etapa do jogo, uma primeira etapa do jogo, onde a biografia e a imagem são apresentadas, e uma segunda etapa do jogo, onde só a imagem é apresentada e a pessoa fala da biografia, e talvez uma terceira parte do jogo que seja contrária. Então, só a biografia é apresentada e as pessoas procuram a imagem ou mostram a imagem, fala do nome dessa pessoa.
talvez fosse uma forma interessante. E aí eu penso que uma forma bem, talvez mais processual, seria construir com os estudantes esse jogo, né? E construindo com eles essa biografia, a apresentação dessas pessoas, as escolhas das imagens, até para que a gente pense nesse detalhe que a Lucy trouxe sobre, que esse detalhe que não é um detalhe, que ele é fundamental justamente nisso que a gente está trabalhando aqui, que é como contar essa história, né? Então, ir trabalhando com eles a escolha dessas imagens, né? Quais imagens nós poderíamos colocar, que falariam, né, que a imagem falaria, a imagem condiz com a importância daquela pessoa para essa história que nós estamos retratando e que estamos contando. Né? Então, fiquei pensando um pouco nessas possibilidades. E aí gostaria de ouvir vocês, o que vocês acham, se vocês acham que faz sentido, que não faz, que é algo que talvez para adolescentes não seja muito interessante, enfim, queria ouvir um pouco vocês em relação a isso, a essa proposta. Acho que faz sentido, principalmente pensando que eles estão sempre muito imersos no mundo dos jogos, né? Volta e meia, a gente precisa chamar atenção porque está no joguinho, porque está no celular. Vou pensando aqui que a produção do jogo também é interessante, né? Envolvê-los nessa produção, de fazer a pesquisa dessa mini biografia, ou até colocá-los para pensar em quem são essas pessoas negras que eles conhecem, né? Aprofundar esse conhecimento, procurar outras referências, fazer a pesquisa dessas mini biografias, procurar boas imagens, né? Considerando isso que a Malu trouxe, né? De quais imagens circulam, né? De como essas pessoas são retratadas imageticamente. E gostei disso de associar imagem e mini bio, não só ficar procurando imagem e imagem, né? Os pares de imagem, mas de maneira que eles também possam ir memorizando um tanto da vida, né? Da história dessas pessoas, né? E o quanto, eu acho que o detalhe, assim, tem um detalhe que eu perguntei para a Adriana, por exemplo, se todas essas pessoas tinham imagem. Porque se elas não tivessem imagem, ou se a gente escolher pessoas que não têm imagem necessariamente, por exemplo, no nosso primeiro encontro, eu trouxe inúmeras pessoas que foram lideranças no Maranhão, na Amazônia, né, no período da escravidão, e que eu, particularmente, não tenho acesso à imagem delas, né, e que a gente procura, assim, a gente não tem acesso à imagem. E aí, aquele livro... Não, peraí, deixa eu só ver. Acho que é Enciclopédia Negra. Fechou seu microfone. Desligou, fechou. Eles vão fazendo um trabalho interessante, que é chamando os artistas visuais para criar imagens. Então, olhar a história e criar imagens. Então, essa também pode ser uma etapa. Trabalhar com pessoas que não necessariamente a gente tem uma imagem visual, a gente pode pensar em criar isso com eles. E aí, uma das partes do nosso exercício hoje é também apresentando alguns artistas mais contemporâneos, como, por exemplo, o Dalton Paula, que fez esse trabalho para esse livro, e que está ainda em cartaz, numa exposição, no máximo, com o trabalho do Dalton Paula. E aí eu fiquei pensando o quanto isso seria bem interessante, mas acho que isso é uma próxima etapa do nosso encontro. Eu queria ouvir mais de vocês sobre isso. Adriana, fiquei com a impressão que você ia abrir, ia falar alguma coisa quando a Alessandra começou a falar. Sim, aquela hora eu ia. Obrigada. Sabe,
eu fico com a impressão, na hora que você falou do jogo da memória, eu consegui visualizar os meus alunos e as minhas alunas de quarto ano, assim, vibrando, fazendo isso, assim, mó felizes. Mas eu não consegui visualizar os adolescentes e as adolescentes lá do Vagalume fazendo. Talvez pelo contexto, pelo grupo que eu tô, enfim, mas eu não consegui visualizar esse grupo com um jogo da memória. Assim, eu fiquei pensando assim que talvez alguma coisa assim que tivesse que adivinhar, daí segue o caminho, e daí tem que adivinhar e segue o caminho, não sei. Mas também é isso, tem uma resistência muito grande a jogos como um todo. Eles gostam muito, por exemplo, das cartinhas que vieram, é um conjuntinho da Vagalume que tem que falar de si, né? Mas toda vez que tem um processo de pesquisa, eu vejo que tem uma resistência. A gente foi ler as heroínas em cordéis, e daí tem uma resistência ali também. A primeira foi legal, o primeiro dia foi legal, o segundo foi legal, o terceiro, poxa, o que a gente está fazendo lendo aqui? Né? Que eu até estava conversando com a Jucirana no encontro que a gente teve, todo mundo de troca aqui, geral, eu estava falando para a Jussi, poxa, as oficinas que mexem o corpo e tudo mais, chamam muito mais atenção das adolescentes e dos adolescentes do que as produções que a gente tem das entregas de presente, enfim. Mas daí é bem específico do meu grupo, né? Por isso que depois eu até fiquei em dúvida se eu falava ou não. Mas é isso, eu visualizei o meu grupo de quarto ano, mó feliz fazendo isso, mas o meu grupo de sexto, sétimo, que está ali no Vagalume, eu posso estar, assim, colocando em um lugar para baixo nesse sentido, mas eu não consegui visualizar. Não, muito importante você trazer isso, muito importante, porque é isso, você conhece o grupo, né? Acho que vocês conhecem esse trabalho, o que funciona, o que não funciona, e aí e o que poderia ser adaptado, porque não é uma ideia fechada, né? Quando eu falo, eu pensei nisso, o que que vocês acham, né? O que que vocês acham que poderia acrescentar, o que funciona, o que não funciona? É justamente nesse sentido, porque vocês conhecem o grupo. Eu acho que o mais importante para mim, né, dessa proposta, de trazer essa proposta, é de novo trazer o lugar de uma outra forma de contar a história. Então, como que a gente usa essas personalidades para contar a história de um território, para contar a história de um país, para incluir essas pessoas na história do país. Então, isso que a Alessandra fala, por exemplo, sobre a Nina Silva. Tem a Nina Silva, tem a Gabriela da No Front. O que significa ter um grupo, ter mulheres falando e se propondo a educar financeiramente a população negra e a população pobre. Isso é um marco na história do Brasil. Essas mulheres estão fazendo história. Então, trazer essas mulheres, seja pelo jogo da memória, ou seja por uma outra forma que aí, conhecendo o seu grupo, você pode manejar e construir, é fundamental. Então, a ideia central é a gente pensar a partir dessas possibilidades, assim. Por exemplo, eu separei, eu vou até dividir aqui com vocês. Se mais alguém quiser falar, fica à vontade, enquanto eu estiver compartilhando a tela. Enquanto eu estou compartilhando a tela, fica à vontade. Vocês, na verdade, eu queria inclusive perguntar para a Malu, para a Lucy, para a Ariane, acho que entrou agora, né? Sim. Para a Celiane, o que ela acha, a Lê, o que acha? O que vocês acham sobre o que a Adriana falou? A Adriana falou uma coisa importante. Bom, eu tenho um grupo bem grande, eu acho que o que ela falou também é importante. Eles gostam de jogos, né? Mas eu não sei se eu conseguiria fazer com eles essa pesquisa. Talvez eu fazendo, levando para eles, sabe? Acho que seria mais tranquilo, pelo grupo ser bem grande, assim, e de repente demorar para esse jogo sair, né? Então, nesse primeiro momento, eu acho que eu teria que fazer e levar, mas eu acho que eles vão gostar, sendo desse jeito, né? E de repente, quem sabe o Vagalume não faz igual essas cartas que a gente tem dos jogos de pergunta, né? E
A gente usa aí durante o ano todo com várias histórias. É uma ideia para o Vagalume, hein? Já anotei aqui, hein, Luci? Malu, Alê. Pois é, a ideia do jogo aí de memória é muito bom mesmo. Nós temos um número também grande lá de adolescentes e acredito que eles se interessariam sim em fazer, só que o problema para nós é a internet. E a internet lá ela não é favorável, e aí nós teríamos que pesquisar, eu estou em Macapá, nós teríamos que pesquisar aqui para poder levar, né? E aí lá imprime, e aí já faria em forma de aula mesmo. Daria uma aula para eles, explicaria, para eles montarem o jogo. Seria também uma forma que eu possa dizer mais fácil para eles aprenderem, porque são personalidades que eles não conhecem. Acredito que eles não conhecem assim diretamente. E é uma ótima ideia, assim. E aí, nesse caso, por exemplo, acho que é interessante vocês conseguirem também apresentar personalidades que sejam da região de vocês, né? Que estejam aí na região, que fazem um trabalho nessa região e que tem uma importância nessa região, para que a gente vai cada vez mais conseguindo tornar natural que a população negra brasileira, né, sempre se movimentou e está sempre se movimentando, e por isso esse exercício é interessante de trazer pessoas que são de vários períodos históricos, porque nós vamos conseguindo, inclusive, demonstrar que os momentos de luta, eles não são só contra a escravidão, ou contra a ditadura, ou contra... que não, a população está lutando cotidianamente, progressivamente, ao longo da história, que são essas formas que vão trazendo as conquistas, inclusive, da população, e que vão fazendo com que essa população, de fato, façam parte como sujeitos e como agente da história, no nosso caso, da história do Brasil. Então, acho que esse é um movimento importante. Na verdade, seria bom se pensar também em fazer regionalizado. Por exemplo, nós daqui do Amapá faríamos com as personalidades daqui, e cada um faria com a sua personalidade da sua região, né? Do seu lugar. E aí, no final de tudo, nós compartilharíamos uns com os outros para repassar e aprender também, né? Não há nada melhor do que compartilhar o conhecimento e aprender cada vez mais. Ótima ideia, ótima. Alguém mais? Renata, eu ia falar. Oi. Então, eu ia falar justamente isso que você trouxe, Renata, porque aqui, por exemplo, a gente no bairro, no território, a gente tem muita potência, né? É uma coisa que eu preciso falar, a gente não é carência, a gente é muita potência. Então, trazer essas histórias, como eu estou aqui no Galpão, eu já imaginei, né? Ter uma fala alinhada com as escolas locais, para a gente pensar junto também, sabe? Trazer essas histórias dentro da sala de aula, dentro dos espaços também, né? Então, eu já fui imaginando já incorporar isso aqui no território também, com a comunidade, com os jovens, né? E tem muita essa galera que estava chegando também. A gente tem muita literatura periférica também aqui, acho que é importante trazer isso, né? Então, eu já estou com várias ideias aqui. É isso. A Lê levantou a mão, né, Lê? Lê. Ia comentar, acho que eu posso falar aqui, já que meu par de troca não está, de que a quarta troca a gente vem pensando em fazer um jogo, né? Os participantes eles decidiram fazer um jogo, que é uma mistura de trunfo e um jogo de tabuleiro. E pensando nas questões ambientais, né? Então, fauna e flora de Santarém e de São Paulo. E aí a gente tem um grupo variado, assim, né, de sexto a nono ano,
E eles toparam fazer tudo isso manual, né? Então, construir as cartas, construir o tabuleiro, um tanto porque eles ficaram muito mexidos assim com o trabalho que a gente recebeu da comunidade de São Francisco, que eles fizeram tudo à mão, né? Fizeram umas ilustrações super bonitas, construíram um livro super bacana. Eu senti que eles ficaram mexidos assim de trabalhar mais essa parte manual. E aí, eu ia falar também de que talvez uma ideia seria construir essas cartas a partir da biografia que é apresentada pela Jaridia Reis no livro das Heroínas Negras Brasileiras. Então, transformar esses cordéis numa mini biografia, né? E tem ilustrações belíssimas, né, ali que se assemelham a xilogravuras, que seriam uma inspiração, né, para a construção da imagem, e fazer esse material circular pela escola, né? Acho que um pouco do que a Malu estava falando, de que isso não fique restrito ao grupo do Vagalume, né? Que isso possa circular pela escola, pela comunidade, para que amplie esse conhecimento sobre as pessoas negras. Muito bem. Eu vou compartilhar com vocês um pouco das imagens que eu escolhi e vou falando por quê. Não consegui, eu resolvi não... Eu comecei a encher de imagens, sou um pouco megalomaníaca, aí eu parei. Mas tem pessoas que eu colocaria aqui também, que eu também não coloquei. Mas eu vou falando o porquê das minhas escolhas, que eu acho que é isso que importa no sentido do que da proposta real mesmo, né? Essa aqui é um trabalho que eu já fiz até com a Lê. O Rê, não está compartilhando, não sei se... Não? Não. Então, peraí, deixa eu tirar aqui. Eu ainda não estou compartilhando mesmo, tá bom? Só estou organizando para ver se eu... Ah, não, vou começar por aqui. Estou compartilhando? Sim. Sim. Tá. Essa daqui, eu já vou direto ao ponto, já falando. Essa daqui são imagens que não são de pessoas, mas aí eu tô mostrando elas para vocês. Essa não é das imagens que eu separei, eu só lembrei delas que seria uma possibilidade, então vou mostrar para vocês também, que pode ser um outro trabalho que vocês podem vir a construir. O que a gente tem, né, de senso comum quando se fala de continente africano? Né, nós também falamos sobre isso no último encontro, nosso primeiro encontro, que é a ideia da África como um lugar estritamente assim ou assim, que a gente só pense em animais selvagens, em pobreza, em miséria e coisas desse tipo, ok? Me deem um sim, por favor, que eu não estou vendo. Ok. Sim? Ok. E aqui, essas imagens também são do continente africano. São imagens de países africanos. Essa aqui, por exemplo, da África do Sul, que tem esses pinguins, é para a gente desconectar essa ideia de que a África é só calor, por exemplo, né? Quanto a gente vai tirando alguns estereótipos e mostrando outras possibilidades, desfazendo mesmo alguns estereótipos. Nossa, desfazendo mesmo alguns estereótipos.
Então, essas imagens têm a ver com isso. Essa imagem também é da África do Sul. Normalmente, quando eu apresento essa imagem em curso e pergunto, né? Normalmente eu não vou falando, eu vou perguntando onde as pessoas acham que é. E é comum que as pessoas pensem que é o Rio de Janeiro, por exemplo. Mas não, é África do Sul, né? Aqui é Moçambique, essa imagem. Então, é isso. Moçambique, essa daqui também é África do Sul. Se eu não me engano, essa é Tanzânia. Essa aqui também. Essa aqui também é Moçambique. Então, é uma outra forma de apresentar o continente africano, que entra de novo naquela coisa da imagem, de como a gente apresenta, de como a gente trata, de quais são os discursos que vêm junto com as imagens, né? Então, como que é desconstruir para construir algo novo, né? Não é só desconstruir, não é só construir algo novo e algo que faz parte da realidade. Isso que eu acabei de mostrar, né? Essas imagens que eu acabei de mostrar, também é o continente africano, né? E imagens com animais também é o continente africano. Só que o continente africano não é nem só uma coisa e nem outra. Só que quando a gente apresenta o continente africano só a partir da pobreza, dos animais selvagens, a gente também está criando uma personalidade para aquele continente, a gente também está criando um lugar para aquele continente, e historicamente esse lugar foi inferiorizado. E aí, quando a gente mostra outras perspectivas deste mesmo lugar, a gente pode desconstruir os estereótipos que foram construídos por ali. Então, isso cabe também para essa ideia das personalidades, para as escolhas das imagens, para quem e onde essas pessoas atuam. Então, por exemplo, eu ia falar sobre isso e a Adriana trouxe, assim, até escolhi uma música para compartilhar com vocês, que não sei se vai dar, mas que é pensar o samba, né? Quando a Adriana fala, olha, a gente tem trabalhado com o Samba da Mangueira, né, de 2019, só que se a gente for olhar para os sambas enredos, desde que mundo é mundo, né, desde que Brasil é Brasil, nós vamos encontrar inúmeros sambas, não só da Mangueira, mas não só do Carnaval carioca, que tem sim muito no Carnaval carioca, mas também no Carnaval paulista, sambas que vão tratando do cotidiano da população negra, da luta da população, e que são trabalhos lindos. E aí que a gente vai pensar tanto no trabalho, na composição, então, na articulação desses compositores, na capacidade e na criatividade de ler a realidade, porque a gente também, muitas vezes, fica no lugar de quem consegue ler a realidade, ler o lugar que vive e transformar isso em um pensamento, em um poema, em um livro, é a academia, ou as pessoas brancas, né? Que esse conhecimento, que ele é intelectual, ele está para o branco, né? E aí, quando a gente olha para essas letras, quando a gente olha para a poesia, quando a gente olha para a qualidade da escrita, a gente tira essa população desse lugar, de novo, ou de subalternidade, ou de farra, né? Essa coisa de que, ai, no Brasil tudo acaba em samba. Samba é coisa séria. Samba é coisa séria. Se a gente for olhar para o que está escrito no samba, se a gente for olhar para a história do samba, samba é coisa muito séria, né? Muito séria e uma forma de sobreviver, inclusive, também, apesar dessa seriedade, mas também com um pouco de leveza, de sentido de comunidade, de partilha. Isso tudo está no samba, né? Que isso tudo está nas culturas, e aí está no samba, também está no maracatu, também está no boi, também está nas expressões culturais, nas expressões do que a gente chama de festas, né? De culturas populares. A gente vai encontrar isso no samba de roda, no jongo, nós vamos encontrar nas diversas expressões letras e corpo e movimento que lutam, de pessoas que são conscientes também da sua própria realidade, né? Então, eu vou aqui compartilhar um outro trabalho.
Eu não estou compartilhando, né? Não. Agora sim. Sim? Aqui era um pouco sobre o jogo. Aí aqui eu fui escolhendo algumas autores e autoras de literaturas africanas, porque também é uma forma da gente apresentar a África em outro lugar. A literatura africana, dos diversos países africanos, sobretudo os países de língua portuguesa, colonizados por Portugal, ela tem um papel fundamental no processo de luta pela independência desses países. Então, é um papel que a luta armada, a luta organizada ali da população, ela é fundamental, né? Ela vai sendo articulada ao mesmo tempo que os panfletos, a poesia, os contos, a literatura vão sendo construída de forma que vira também uma arma nesse processo de luta contra o colonialismo. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, é a gente lembrar que no continente africano, cada lugar que a gente chama de país hoje, tem pessoas de povos diferentes, com línguas diferentes. E aí essa literatura é escrita em português, porque é uma forma também de se apropriar do conhecimento do outro. Então, a gente vai pensar quem são as pessoas que tiveram acesso à língua portuguesa, à escola, a esses moldes europeus, mas também o que essas pessoas fizeram com esse acesso, né? E aí foram escrever, foram lutar, muitos das lideranças foram para as universidades europeias e voltam querendo ir lutando pela independência. Então, a literatura, no modo geral, ela tem esse papel, sobretudo a literatura do século XX, a literatura da década de 50, da década de 50 para frente, né? A Chimamanda já é uma autora contemporânea, mas que no caso dela, o que ela traz para a gente é sim uma crítica ao colonialismo, mas também que eu acho que é uma característica da maioria desses autores é trazer um pouco do universo de cada povo, do universo cultural desses povos africanos que são tão diversos. Então, acho que ela é alguém interessante para a gente, importante para a gente apresentar. O Chinua Achebe também é um escritor que tem vários livros importantíssimos para a gente conhecer, para a gente apresentar, para a gente entender um pouco o que é que o colonialismo fez com esses povos, né, no que diz respeito às questões econômicas, às questões de território, às questões objetivas e subjetivas, né? Então, é um autor assim fundamental para a gente ler, para a gente se apropriar um pouco do continente africano, não mais pelo olhar do colonizador, não mais pelos estereótipos que a gente sempre que nós fomos apresentados. Aqui, Ana Paula Tavares. Ana Paula também, ela é angolana, é uma mulher que escreve em Angola e que vai para Portugal, depois volta para Angola, e que tem um papel importante também de apresentar as culturas angolanas, apresentar os povos, os, os, os povos para a população, né, pensando no livro, mas também apresentar um pouco dos conflitos entre colonizador e os povos que foram colonizados.
A Sônia também, ela é de Moçambique, não é de Angola, é de Moçambique, ela tem um trabalho diversos, com artes plásticas, com escrita, com poemas, trabalhos de contos, que também faz um pouco desse, um pouco não, faz bastante desse movimento. Aqui a gente tem a Paulina Chiziane, que é uma autora que normalmente é comum que as pessoas conheçam ela aqui no Brasil, sempre que tem alguma coisa, ela está aqui, ela veio, por exemplo, para a feira de livros, para a última feira que teve de livros, fez mais uma palestra na USP, ela está sempre no Brasil. Ela e o... Ai, gente, esqueci o nome dele. Só me faltar o nome. Que também é moçambicano? É, gente, que tem 300 livros aqui. Mia Couto. Mia Couto, né? Ela e o Mia Couto estão sempre no Brasil, estão sempre circulando, infelizmente, ou infelizmente, né, pensando na questão racial e de gênero, o Mia Couto deve ter mais de 10 livros publicados aqui no Brasil, enquanto a Chiziane só tem um livro publicado pela Companhia das Letras, que é Niquete, uma história de poligamia, e acho que mais uns 2 livros publicados pela Capulana, que é uma editora também menor, é uma editora que tem tentado trazer autores negros para serem publicados no Brasil, né? Então, isso é um dado importante. A Chiziane é muito estudada na academia, eu estudei a Paulina Chiziane no meu mestrado, mas há um número de mulheres que estudam bastante essa autora, que faz esse trabalho também de apresentar Moçambique na sua complexidade. Então, esse livro, por exemplo, Niquete, ela vai apresentar 5 povos diferentes em Moçambique, à medida que ela apresenta os povos, ela apresenta as regiões nas quais esses povos estão enraizados e que eles vivem, e as complexidades que cada um desses povos vivem hoje por conta da colonização, por conta do contato com o europeu. E não só a questão financeira, não só a exploração do corpo do trabalho forçado, da escravidão, não só por isso, mas também pela subjetividade. Né? Então, o sul, por exemplo, o sul de Moçambique era um lugar em que as culturas eram predominantemente poligâmicas, né? Então, era um homem que casava com inúmeras mulheres. O norte de Moçambique era um lugar em que as culturas e os povos se organizavam de forma monogâmica. No contato com os árabes, que chegaram antes, inclusive, dos europeus, o norte ficou mais aberto para a poligamia e foi construindo ali também uma tradição de poligamia. E no contato com já a imposição, porque no caso da relação com os árabes, essa transição ela vai acontecendo por conta da cultura, porque aí eles vão se tornando árabes, vão de fato se relacionando. No caso dos europeus no sul, é por conta da imposição. Então, os europeus chegam, portugueses chegam e determinam que, a partir daquele momento, as pessoas vão ser católicas. É lógico que isso não é assim, né? Que essas coisas acontecem ou não, mas inverte, mas as culturas vão ser invertidas. Então, o Sul, atualmente, é um país, o Sul de Moçambique é uma região predominantemente monogâmica e católica, e, no caso do Norte, é uma região que você vai encontrar inúmeras culturas que são poligâmicas, e aí por diversas razões, né? E é isso, a Chiziane vai trazendo nos livros dela as complexidades da relação com os europeus, as dificuldades subjetivas e objetivas das relações entre mulheres e mulheres, mulheres brancas, mulheres negras, dos homens com as mulheres, do Estado, né, das culturas tradicionais e as culturas ocidentais. Então, são, de fato, obras-primas e obras que nos permitem conhecer com bastante qualidade
países africanos, países do continente africano. Aqui tem o Craveirinha, que faz esse papel que eu falei para vocês no início, de escrever em jornais, de criar jornais e usar esse espaço, jornais, contos, poesias, de criar esse espaço de comunicação, inclusive com outros países africanos, no momento de luta pela independência. Também em Moçambique, o Craveirinha, a Noêmia de Souza também tem esse papel, já na década de 50, ela vai escrevendo e se comunicando, vai ficando atenta, inclusive, com o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo em outros países africanos, e trazendo esse diálogo, africanos e Estados Unidos, por exemplo, e trazendo essa questão da população negra para essa discussão das lutas por independência. Então, os personagens que eu escolhi, as personagens, foi pensando um pouco nas lutas por independência. E aí, nesse lugar de colocar os africanos como sujeito da luta histórica, como agente na história, e é lógico que eu poderia ter escolhido outras partes, outras áreas dessa luta. Escolhi literatura, que eu acho que é importante nesse sentido, e líderes mesmo. O Amílcar Cabral, que é da Guiné-Bissau, foi uma pessoa importante na luta pela independência, Agostinho Neto em Angola, Samora Machel em Moçambique. Escolhi esses 3, e nós temos poucos registros das mulheres nas lutas, mas elas estavam lá. Então, quero dizer isso para vocês, as mulheres estavam lá, só que a gente tem poucos registros das mulheres no processo de luta pela independência, mas elas estavam lá pegando em armas, inclusive. E aí, aqui, eu tentei pegar algumas personalidades das artes visuais. Por que das artes visuais? Porque nós temos pessoas nas artes visuais contemporâneas, inclusive a Rosana Paulino, por exemplo, que faz um trabalho falando da história do Brasil, falando de uma parte da história do Brasil e falando um pouco dela, da história dela e das mulheres da família dela. Então, acho que isso é uma forma de tratar de alguns temas que não seja essa forma tão comum que nós estamos acostumados. Eu vou passar aqui o nome por elas e depois a gente entra no site delas, que eu acho que dá para a gente conhecer um pouco do trabalho delas, que é esse exercício que eu queria fazer. Eu estou sem saber o horário, vocês vão falando, que eu começo a me empolgar. Então, a Aline Mota também faz esse trabalho, a Rosana Paulino é aqui de São Paulo, a Aline Mota é do Rio de Janeiro, é uma artista do Rio de Janeiro que faz um trabalho incrível também de resgate da família dela. Então, ela vai nos acervos, né, no arquivo do Estado, e ela vai buscando tanto na história com a família, falando do bisavô, do tataravô, e aí ela vai para o arquivo do Estado e vai encontrando pessoas escravizadas, de nomes que saem no jornal e tal, que são pessoas que podem ser pessoas da família dela, e dessa forma ela foi construindo uma árvore genealógica, e ela faz esse trabalho de arte baseado nessa pesquisa, né? Então, é uma forma também de falar sobre escravidão e num outro lugar, né? O Vitor Rocha é um artista de Manaus, é um artista jovem que trabalha com artes cênicas, que trabalha com performance bem interessante, falando também sobre as violências que acometem as populações negras no norte do estado. E ele não tinha um site só dele, assim, eu procurei, não encontrei, mas acho que eu peguei um site que tem ele e outros trabalhos também que eu acho interessante a gente ficar de olho, a gente ficar atento e poder ir encontrando
esses artistas. O Saulo Oliveira também não encontrei uma imagem dele, encontrei esse trabalho, que ele também faz um trabalho de combater as... Ai, não, preciso colocar para carregar o celular, o computador, de combater as violências e os racismos cotidianos. Só um minuto, gente, para colocar aqui. Pronto. Que também é de Manaus. Aqui a Karen é uma cantora de 19 anos, que canta em Manaus e que tem ali na sua música, na sua criação, os ativismos, tanto de gênero quanto de raça. Aí coloquei aqui algumas lideranças brasileiras, que foi aí que eu falei, eu acho que eu estou exagerando. Então, tem a Nilma Bentes, que ela é do Pará, que é uma militante de mulheres, de mulheres negras e pela população negra no Pará, né? Desde a década de 80, é uma das fundadoras, uma das mulheres importantes que levam a Marcha das Mulheres Negras a Brasília, mas que tem essa organização lá no Pará. A Sueli Carneiro, que vocês também trouxeram, eu trouxe a Nilma, né, que é uma pedagoga, que foi ministra no governo Lula, e que é uma educadora importantíssima, fundamental para a gente pensar nos movimentos negros e na educação antirracista no Brasil. Também trouxe a Lélia Gonzalez, e comecei, e aí foi onde eu parei, comecei a trazer ativistas que são mais jovens, né, e que também cumprem um papel importante. Então, aqui é o Belchior, eu não escrevi nada, mas ele é um militante de São Paulo, alguém que luta na área da educação e do genocídio contra a população negra, é um ativista militante no que diz respeito à questão racial e social. Ele foi candidato a deputado estadual em 2018 e nessa eleição ele foi candidato a deputado federal, infelizmente não foi eleito, mas é um cara importantíssimo, que tem um trabalho fundamental, tanto com o cursinho popular, quanto durante a pandemia, organizar a plataforma Tem Gente com Fome, então dê o que comer, né? E esse é um ativista, alguém importante que é para a gente ficar de olho. Aqui a Érica Hilton, que foi uma das candidatas a vereadora de São Paulo mais bem votada, e que agora foi eleita a deputada federal, a primeira mulher trans a ser eleita deputada federal na história do Brasil. E aí a gente vai ter a Érica Malulinho, a gente vai ter a Renata no Rio de Janeiro, e vamos ter Paulo no Sul, nós vamos ter inúmeros ativistas que decidiram e que nesse momento a gente tem entendido enquanto movimento que é fundamental que a gente ocupe os espaços de decisão de fato, e aí um espaço importante de decisão, que a gente dispute esse lugar, é o Congresso, são as câmeras de deputados, de vereadores e Senado e etc. Eu acho que a gente precisa caminhar realmente para isso. Eu vou tirar aqui para a gente, se vocês tiverem alguma questão, alguma coisa que vocês queiram trazer, queiram comentar de todas essas personalidades que eu fui trazendo, lembrando que é como possibilidade de tema, como possibilidade de forma de apresentar, né, as pessoas, os países, e a história do país a partir das pessoas, né, a história dos lugares a partir das pessoas. Acho que é possível. Deixa eu entrar aqui.
no site. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Então, ó, esse é o site da Aline Mota. Então, aqui tem alguns dos trabalhos dela. Então, ela encontra as pessoas no processo de pesquisa e ela vai para algumas comunidades, porque aí ela vai também rastreando essas pessoas. Aqui tem um vídeo, vocês podem entrar depois. Então, ela vai rastreando onde que essa pessoa, qual foi o último lugar que foi vista, o que aparece nos registros, e ela vai tentando ir para as comunidades ou vai criando possibilidade de imaginar ou de pensar essas pessoas da família dela. Aqui, provavelmente, aqui é Rio de Janeiro. Não era esse aqui. Era esse aqui. Esse é um trabalho. Deixa eu ver. Ó, então, esse é a Aline na água. E aqui no site tem alguns vídeos que são algumas performances que ela fez ao longo do trabalho e das pesquisas. Então, eu trouxe mais para a gente conhecer, que a gente saber que pode conhecer outros artistas que também falam um pouco da história e que pode nos inspirar e nos ajudar com criações para os nossos trabalhos. Aqui é o site da Rosana Paulino. Nossa, ontem eu andei nesses sites com tanta facilidade. Ah, não está aparecendo o trabalho todo. Gente, ontem apareceu o trabalho, por isso que eu resolvi trazer para vocês e mostrar como uma possibilidade de circular e conhecer a Rosana Paulino. Deixa eu ver se vai aparecer agora. Aí se apareceu. Casos. Tá aparecendo. Esse é um trabalho que ela faz com bonequinhas, as bonequinhas, e que ela ia falando, não sei se ela ressignificou esse trabalho, mas ia falando sobre como as crianças eram cuidadas, por exemplo, pelas mães delas, por mulheres negras, e não pelas próprias mães. Enfim, a Rosana Paulino é alguém que também vale a pena a gente acompanhar o trabalho, é uma artista atuante. E deixa eu ver se eu acho o Dalton. O Dalton Paula é o artista que eu disse que foi fazendo uma releitura
alguns retratos esse aqui é de leitura, então tem o Machado de Assis, tem o Lima Barreto, né? Itamar Assunção, ele foi fazendo um trabalho é um trabalho de releitura. Agora tem um outro trabalho, que é esse aqui, acho que é esse, que ele foi retratando as pessoas que estavam no livro Enciclopédia Negra. Então, as pessoas que não tinham, que a gente não tem nenhuma imagem delas, ele foi criando uma imagem para essas pessoas, foi criando um rosto, um corpo para essas pessoas. O nariz chama atenção de forma proposital, quanto o nariz é um tema e é uma questão de uma forma de diminuir, inclusive, né, o rosto da população negra, a população negra, então o nariz, de fato, é um tema, por isso que está em destaque. Bom, alguém queria falar alguma coisa? Queria fazer alguma... Você sabe se o Dalton de Paula tem rede social? Tem sim, ele é de Goiás, né? Eu falei da Pauliana Chiziane, ele é de Goiás, ele tem rede social, sim. Eu vou ver aqui como tá e coloco aqui no... Que eu achei da Rosana Paulino e da Aline Mota. E aí tem isso, tem a Juliana dos Santos, tem a Mirella. A Mirella, eu até tentei falar com ela, mas ela foi para os Estados Unidos, e acho que não bateu o horário. Porque ela fez um trabalho fazendo um trabalho com tecido, estava falando dessa coisa do tecido, ela fez um trabalho com 200 Marias da família dela. E aí ela foi fazendo uma pesquisa de pai e de mãe e tentando pintar as 200 Marias que tem na família dela. Então, esse é um trabalho muito interessante. No livro tem o texto da Mirella, então vocês conhecem a Mirella, né? No livro da Vagalume... A Mirella Maria. Ah, tá. Vai ter uma formação com ela, inclusive, também. Ah, vai ter? Vai. Ah, então fala para ela falar desse trabalho. E a gente fica enchendo o saco dela. Mirella, põe esse trabalho no mundo. E eu fui procurar e não achei. E aí fui conversar com ela e não consegui, porque ela está no doutorado lá nos Estados Unidos. E acho que não rolou. Mas que bom que ela vai fazer um curso com vocês. Fico feliz e tenho certeza que vai ser um curso ótimo. E ela foi ali pegando as Marias da família dela e fazendo um trabalho bem interessante também. Então, acho que da minha parte era um pouco isso que eu queria trazer como possibilidades. Acho que a música, pensar o samba, pensar as expressões culturais num lugar de resistência também é muito importante, é uma saída, é uma alternativa. Muito interessante, que traz leveza, que traz uma outra forma da gente olhar e não mais dizer que no Brasil tudo acaba em samba, como se isso fosse pouca coisa. Isso é muita coisa. E é isso, estou à disposição e agradeço mais uma vez o convite, a escuta de vocês, a participação de vocês, quanto eu pude também aprender e trocar com vocês no dia de hoje.